Aula expositiva sobre capacitores. Objetivo: aprender sobre os capacitores e começar com uma pergunta. O que é isso aí? Pronto, é uma fonte de alimentação. E para que serve uma fonte de alimentação? Fornecer energia de qualidade para os componentes. E ela é formada por alguns componentes. Esse daí, que parece um cilindro, ou esse que se parece um disco, são... Cadê mais outro aqui? Cilíndrico. São os capacitores. E aqui um esquema que vocês vão estudar na eletrônica analógica de uma fonte de alimentação, que é basicamente a fonte apresentada anteriormente. Tem na sua entrada uma tensão de 220. Vejam que a altura dela é maior do que a saída. Então, o transformador que estudaremos próximas semanas tem o papel de reduzir o tamanho dessa senoide. Em vez de 220, diminuir para 12, para 19 volts, a depender da sua aplicação. Essa senoide, ora é positiva, ora é negativa. Tem componentes que não podem ser desligados. Para isso, o meu sinal passa por uma retificação e fica todo positivo. Está aqui, ó. Cada pedacinho desse é chamado de semiciclo. Só que ainda não é um sinal adequado para os componentes de um computador. Por quê? Porque a hora está no zero, hora está no máximo, hora está no zero, hora está no máximo, e assim ele fica ligando e desligando o sistema. Para isso, eu vou usar o quê? Esse componente aqui, chamado de capacitor, no papel de filtragem. Nessa filtragem, o meu sinal não mais volta para zero. Está aqui, ó. Subiu, não foi para zero, subiu, não foi para zero, melhorando a qualidade desse sinal. Para que ele realmente seja utilizado nos componentes da placa-mãe, eu preciso de uma estabilização. Com isso, eu consigo um sinal constante na saída. Então, para que serve esse capacitor na fonte linear? Serve para remover as variações do sinal elétrico da energia. Mais uma vez, antes de passar pelo capacitor, eu tenho uma grande variação de tensão. Foi no máximo, foi no zero, foi no máximo, foi no zero. Isso é inadequado para alguns componentes. O papel do capacitor, tirar essa grande oscilação. Vejo que agora o sinal está quase constante. Só é constante depois que passa pela estabilização. Como não é nosso papel detalhar essa construção aqui, vai ficar para a disciplina futura. O que vai importar para a gente agora é entender o funcionamento do capacitor. Mas antes, precisamos diferenciar um capacitor de um resistor. Um resistor ou componente resistivo é aquele que resiste à passagem da corrente, mantendo seu valor ôhmico constante, tanto para uma corrente contínua como para a corrente alternada. Já o capacitor se classifica como sendo um componente reativo. É aquele que reage, ó, reativo com reage às variações de corrente elétrica, sendo que seu valor ôhmico muda com a frequência. Esse valor ôhmico a gente vai chamar futuramente de reatância capacitiva, onde na fórmula tem uma frequência, e a depender dessa frequência, o valor ôhmico aumenta ou diminui. Por isso que ele reage. Se a frequência é baixa, vai provocar uma alta reatância capacitiva, uma alta dificuldade na passagem da corrente. Se a frequência for alta, vai provocar uma baixa dificuldade ou baixa reatância capacitiva. Como é a construção de um capacitor? Ele é formado por duas placas paralelas e planas, chamadas de armadura, contendo dois terminais, um em cada extremidade, e separados por um dielétrico ou isolante. Aqui eu tenho o texto explicando isso. O capacitor plano é constituído por duas armaduras planas e paralelas separadas por um dielétrico ou isolante. Só que temos um problema. Essa construção plana ocupa espaço e tem baixa qualidade. Por isso, a engenharia, os engenheiros tiveram a ideia de enrolar esse conjunto aqui, formando esse rocambole aí, ó, esse bolo de rolo aí, onde eu tenho a folha metálica e
o dielétrico, separando as duas folhas metálicas. Com isso, eu diminuo o espaço e otimizo a qualidade do componente. Tudo isso é encaixado nessa cápsulazinha metálica aqui em formato de cilindro. E como funciona um capacitor? Partindo do exemplo da construção de placas paralelas, ao ligar um capacitor em uma bateria, o que vai ocorrer é o seguinte: quando ligamos um capacitor a uma fonte de alimentação, cada placa do capacitor é eletricamente carregada com cargas elétricas de sinais contrários, Q mais e Q menos, formando um campo elétrico em seu interior. O que é que acontece se eu tenho um polo positivo conectado a uma dessas placas? O polo positivo vai atrair elétrons para perto dele, enquanto que o polo negativo vai repelir elétrons para o outro lado da placa. No momento em que eu tiro elétrons de um lado e levo para a outra placa, eu fico com excesso de carga positiva na placa da esquerda e fico com excesso de carga negativa na placa da direita. No momento em que eu tenho excesso positivo de um lado e excesso negativo de outro, formamos um campo magnético simbolizado por essas setinhas. Quanto mais setas, maior o campo elétrico. Dúvidas do funcionamento do capacitor? Basicamente, o positivo atrai os elétrons de um lado e deposita do outro lado do capacitor. As placas não se comunicam porque tem um isolante, de modo que vai se criar um campo elétrico nesse interior das placas. Principais símbolos: temos a categoria dos capacitores não polarizados, funcionam semelhantes a um resistor, posso ligar de qualquer lado que ninguém vai ter problema, diferente do polarizado, que é indicado por esse mais aqui, ó. Se eu ligo um capacitor polarizado de forma errada no circuito, ele possui um líquido que reage a essa polarização incorreta. Ele vai inchar, podendo vir a estourar, a se danificar em pouco tempo. E por último, o capacitor variável, que é o símbolo do capacitor, duas placas paralelas, com a setinha no meio, indicando a variação. Aqui embaixo, os principais modelos. No laboratório temos o capacitor de poliéster, esse da esquerda, alguns de cerâmica e o polarizado chamado de eletrolítico. O da direita aqui, confesso que eu nunca vi, não conheço, é o capacitor variável, não temos. Ele basicamente é formado por placas que se movimentam de modo a mudar a sua área. Se muda a área, muda a capacidade de armazenar elétrons ou cargas elétricas. Na sequência, vamos comentar sobre capacitância e características elétricas. Então, o que é a capacitância? É a capacidade de armazenamento de cargas elétricas representadas por C de Coulomb. Então, a carga elétrica, C de Coulomb não, C de capacitância. O Coulomb será aqui na variável Q. Então, a carga em coulombs dividido pela tensão fornecerá o valor em Faraday da capacitância. Preste atenção, sua unidade de medida do sistema internacional é o Coulomb por volt, ou simplesmente Faraday, em homenagem ao cientista Michael Faraday, que fez estudos com esse componente e com campos magnéticos também, campos elétricos em geral. Utilizaremos somente submúltiplos. Pico, 10 a menos 12, nano, 10 a menos 9, micro, 10 a menos 6, e o mili, 10 a menos 3. Como determinar o valor da capacitância? Vai depender do capacitor. Se for desse modelo chamado eletrolítico, já está escrito nele. Basta ler na lateral, 1000 microfarad. Tensão máxima, 35 volts.
Mais do que isso, ele se danifica. E se forem do tipo poliéster ou cerâmico, teremos que usar um código. Qual o código? Vamos acompanhar. O primeiro algarismo é o próprio número. Eu vou representar aqui, ó, 1. O segundo algarismo é o próprio algarismo, 0. E o 4 é o multiplicador. 4 zeros. 1, 2, 3 e 4. Vamos acompanhar aqui que eu fiz aqui do lado, bem arrumadinho. O primeiro é o próprio algarismo, o segundo é o próprio algarismo, o 4 são esses 4 zeros. Vou organizar e vou chamar de 100.000 picofarad. Quanto é um picofarad? 10 a menos 12. Só que eu tenho esses 3 zeros aqui que eu posso representar por 10 a terceira. Ou eu chamo de 100.000 picofarad, ou eu chamo de 100 nanofarad. Vai ficar a critério de cada um. Mas o código para o poliéster e o cerâmico será esse daí. Na sequência, teremos a simulação, só que no final, para o vídeo não ficar grande, eu vou apresentar essa simulação, mas é basicamente observar que mudar a área e a distância das placas vai alterar na capacidade de armazenamento do capacitor. Isso aqui fica para o final. Aqui tem a tela que a gente vai simular. Vejam que ele tem a setinha indicando que eu posso aumentar ou diminuir a distância das placas e essa setinha na diagonal aumentar ou diminuir a área da placa. Maior área, maior capacidade. É diretamente proporcional. Já a distância é inversamente. Maior a distância, menos concentração de campo magnético, de campo elétrico, menos carga eu armazeno. Vamos seguindo com o comportamento elétrico do capacitor. Vamos considerar essa situação aqui, ó. Só tem uma bateria, o capacitor sozinho e uma chave. Ao fechar essa chave, começa aquele efeito comentado anteriormente. O polo positivo vai atrair os elétrons para a bateria e o polo negativo vai empurrar elétrons para a outra placa. Então, eu vou ficar com carga negativa de um lado, carga positiva de outro. No momento em que eu fecho a chave, o que é que acontece? Está aqui. Inicia um fluxo de elétrons, também chamado de corrente elétrica, entre as placas e a fonte. As cargas elétricas preenchem as placas aos poucos. Analogia da água da piscina. Vamos para cá para o lado acompanhar. Se eu tenho uma piscina, um balde, qualquer coisa, e eu tenho uma torneira, se eu abro essa torneira, o enchimento é instantâneo? Não, vai acumular um pouquinho de água aqui embaixo, acumula mais um pouquinho em cima, vai acumulando, até acontecer o quê? Se eu deixar a torneira ligada? Vai transbordar se eu deixar a torneira aberta. Fechando a torneira, a água vai se acumulando, mas vai levar o quê? Um certo tempo. Do mesmo jeito, o capacitor. O capacitor leva um tempo para se completar de carga elétrica. E no momento em que ele se completa totalmente, aí sim, aqui já é diferente, é automático. A corrente vai parar de fluir, porque não tem mais para onde os elétrons serem armazenados. Dessa maneira, a gente pode representar esse fenômeno por um gráfico. A tensão começa em 0 e vai subir de forma exponencial até o máximo. Que máximo? O máximo que eu vou configurar na minha fonte. Lá atrás só tinha a letra E, então aqui a gente representa de forma genérica também por E. Mas se eu configurar em 10 volts a fonte, o meu capacitor vai se carregar até 10. Quando chegar em 10, automaticamente a corrente vai parar. E quanto tempo é isso? Isso será chamado de 5 constantes de tempo. Aguarde que eu vou falar daqui a pouco. Essa letrinha grega aí é chamada de tau. Por isso que se eu tenho um LED, quando desligo a fonte, eu desligo qualquer carregador, eu tenho um tempo que o LED ainda fica aceso. Por quê? Porque leva-se um tempo
tanto para carregar como para descarregar um capacitor. Se eu tenho, de um lado, a corrente, a tensão saindo de zero e indo para um valor E, eu tenho uma corrente que começa no máximo e vai diminuir automaticamente até zero. E em zero parar a circulação de corrente. A corrente começa a fluir no valor máximo I e cai exponencialmente até zero, formando dois gráficos. O gráfico transitório da corrente e o gráfico de tensão permanente, regime permanente, depois que chega na tensão máxima. Permanente. Estou só copiando para não ter que voltar, mas está no slide anterior. A tensão passou de 5 tal, regime permanente. Corrente passou o transitório, também depois de 5 tal, para de fluir corrente. E aqui eu represento esse comportamento em 3 situações importantes. Na situação 1, a situação 2 entre o 1 e o 3 e a situação 3. O que é que acontece em cada uma delas? Na situação 1, o capacitor está descarregado, a sua reatância, a sua resistência é zero, ele é um curto, é um fio, a tensão é zero, porque não liguei a chave ainda, e a corrente é máxima. Começa o processo de carga dos elétrons e vai subindo até o máximo E. Então, no intervalo entre 1 e 3, eu estou no 2. O que é que acontece? O capacitor está se carregando, a reatância é crescente e a corrente, como a gente viu no gráfico anterior, é decrescente. Está aqui a corrente. Corrente é decrescente. Começa no I máximo e vai até zero aqui embaixo. E no ponto 3, o capacitor se encontra carregado, chegou no máximo. Por quê? Porque passou 5 constantes de tempo. Nesse momento eu tenho a reatância infinita, a resistência infinita, ou em outras palavras, é um circuito aberto, não passa mais corrente. Por isso que a corrente é zero. Aqui no gráfico já está indicando, XC é a minha reatância, ela aumenta com o tempo, enquanto que a corrente I vai diminuir até zero. E como calcular essa reatância? Está aqui, ó. A reatância capacitiva é a dificuldade da corrente atravessar o capacitor, será dada em ohms. E depende da frequência e da capacitância que tem na embalagem do capacitor. A frequência em hertz vai depender do sinal elétrico em corrente alternada. A capacitância é dada em farads. Já aprendemos como obter a capacitância na lateral do componente. E o valor de π, 314, como já conhecemos. A reatância capacitiva é como uma resistência do capacitor à passagem da corrente. A corrente vai ter uma dificuldade para passar esse componente, só que diferente do resistor, o capacitor não dissipa calor. Então, se lembrem das aulas anteriores, quando o resistor é percorrido por corrente, ele aquece, aí é o exemplo do chuveiro elétrico, da chapinha, da chocadeira, e no capacitor não. Ele vai ser percorrido pela corrente, mas não terá esse efeito de aquecimento. Aqui, reforçando a ideia da reatância, a reatância diminui com o aumento da frequência. Não, peraí. A reatância aumenta com a diminuição da frequência. O que é diminuir a frequência? É botar um sinal bem longo, que ele se repita poucas vezes em um segundo. Aí vai provocar um aumento na reatância. Eu posso também voltar e mostrar aqui, ó, a frequência está na parte de baixo da expressão. Uma frequência alta vai provocar uma baixa reatância. Aí agora o contrário, uma frequência baixa vai provocar uma reatância alta. É só se lembrar dessa fórmula aqui na hora de calcular. E por último, em teoria, um capacitor possui resistência infinita quando submetido a uma corrente contínua. A corrente contínua é o exemplo que a gente viu até agora, que é essa bateria aqui, ó, ligada no capacitor. Vai começar num valor muito baixo,
E depois de 5 constantes de tempo, o capacitor vai virar um circuito aberto. Como está dito aqui, resistência infinita é um circuito aberto, a corrente não passa mais. E o que é a danada da constante de tempo que eu já falei, e só agora que eu vou explicar? É a maneira como eu tenho para aumentar ou diminuir o tempo dessa carga do capacitor. Ligando um resistor em série a um capacitor, pode-se retardar o tempo de carga, fazendo com que a tensão entre seus terminais cresça lentamente. O circuito agora eu acrescento uma resistência em série ao capacitor que eu já tinha. Sem o capacitor, ele leva esse tempo aqui, ó, sem o capacitor, sem o resistor. No momento em que eu ponho a resistência, o meu tempo, ó, se alonga, de modo a me permitir uma configuração de tempo. Ah, eu quero que ele retarde 10 segundos, 20 segundos. Para quê? Para que minha aplicação só comece depois de um determinado tempo. E como é que eu vou saber disso? Calculando o tal. O tal é R, resistência, vezes a capacitância. E vai me dar um valor em segundos. Aqui eu tenho a configuração de carga e descarga do capacitor em função dessa grandeza chamada de tal, constante de tempo. Em 5 constantes de tempo, ó, eu tenho a minha carga máxima, 100% de tensão no meu capacitor. Do mesmo modo, se eu estou com o capacitor já carregado e desligo o meu sistema, vai levar 5 constantes de tempo para também descarregar. Vamos ver isso daqui a pouco na simulação com esse exemplo aqui. Eu tenho a possibilidade de configurar a tensão da bateria, carregar meu capacitor aqui no meio e depois ligar a lâmpada. A lâmpada é um resistor. Se minha placa tem uma área grande e uma distância pequena, eu terei a maior concentração de carga. Com isso, eu vou levar mais tempo para o brilho da lâmpada se apagar. O outro extremo qual é? Afastar as placas para deixar poucas linhas de campo elétrico e diminuir a área. Com isso, eu vou ter uma descarga bem rápida, que veremos daqui a pouco. E para que danado eu vou aprender esse capacitor? Começamos com um exemplo, saber para que serve, para que funciona uma fonte de computador. Só isso que ele vai servir? Não. Implementar temporizadores, a memória RAM, na sua inicialização, ela não começa junto com a placa-mãe. Ela leva um certo tempo depois que a placa-mãe começa a funcionar. Quem é que vai retardar o início da memória RAM? O capacitor junto com o resistor. Retificador de tensão, já foi falado lá no início. Filtro de linha, outro brinquedinho aí da informática. Procurem se informar de como é que ele funciona, mas tem capacitor na sua construção. Estabilizadores, também utilizado para manter a tensão do computador em níveis que ele funcione sem se desligar. E o flash das câmeras, quem não sabia vai aprender agora aqui, aquele flash da câmera, a energia é armazenada num capacitor. Quando você clica lá no comando de disparar a foto, ocorre o brilho e ocorre na sequência o registro da imagem. De modo que essas são algumas aplicações dos capacitores. E para fechar esse exercício rápido, deixa eu só trocar aqui. Qual o valor da constante de tempo? Constante de tempo tal, interrogação, de um circuito que tem um resistor de 1000 ohms, 1000, e um capacitor de 1000 microfarad. Qual é a fórmula da constante de tempo? Tal R vezes C. Vou substituir 1000 sem problema. Os 1000 do capacitor vem aqui em cima. Aí o que é que acontece? O que é o microfarad? Alguém se lembra? 10 a menos quanto? 1 microfarad, 10 a menos 6. É a mesma coisa que 1 dividido por quanto?
1 por 1 milhão. Então, eu vou jogar aqui embaixo. 1 milhão. Tá aqui, umzinho dividido por 1 milhão. 3 zeros. Com esses 3 zeros. 3 zeros. Com esses 3 zeros. 1 segundo. E quanto tempo demora para esse capacitor se carregar? Carregar ou descarregar? Tanto faz carregar ou descarregar, vai levar 5 constantes de tempo. 5 vezes 1, 5 segundos para esse capacitor ficar totalmente carregado ou 5 segundos para ele ficar totalmente descarregado. Tranquilo? Então, na aula de hoje, aprendemos sobre os capacitores, aplicações, construção, simbologia, tipos de capacitor, poliéster, cerâmico, eletrolítico. Aprendemos a funcionalidade, que mais? Constante de tempo, entre outros itens. E-mail para tirar dúvidas.